Muito bem, amigos do Grande Prêmio e do MSN Esportes, estamos aqui iniciando a edição noturna e última do GP às 10, direto de Interlagos. Toda a equipe do Grande Prêmio, tirando o Américo Teixeira Júnior, que teve que voltar para Vinhedo, está aqui para falar a respeito do que foi o final de semana em Interlagos e a vitória de Sebastian Vettel, a despedida de Felipe Massa e a apresentação que Hamilton teve largando da última colocação e chegando em quarto. Talvez não tenhamos mais, né? Vou começar por essa ponta e depois vou invertendo. Fernando Silva, tirando esses três personagens, Vettel, Massa e Hamilton, não tivemos mais ninguém de muito destaque, né? Ao longo do final de semana e também desse domingo. Não. Na minha visão, eu só gostei um pouco mais da corrida do Ricardo também, porque ele também partiu um pouco de trás e veio aí trilhando o pelotão, tudo, veio crescendo um pouco durante a corrida, mas foi muito clima de fim de feira mesmo, realmente, né? Então, não tem muito assim o que pontuar a respeito dos outros, né, do restante. Uma corrida bem aquém daquilo que a gente viu no ano passado, que ano passado sim foi um espetáculo, mas já era aquilo que a gente esperava, que sem a chuva, né, a gente viu logo cedo esse céu de brigadeiro aí, céu azul, tudo. Então a gente já esperava que fosse uma corrida maçante e só não foi mais ainda por conta desse erro do Hamilton ontem, que aí movimentou um pouco esses trabalhos todos, mas no fim das contas foi bem mais ou menos mesmo. Vou deixar com você até para ir pela ordem. Flávio Gomes, bom. 30 anos de GP do Brasil não é um GP do Brasil que vai também ficar na memória. Minha nossa, que semana fantástica. Não, se tiver que fazer uma lista, nesses 30, dos 10 mais, também acho que não vai estar. Foi uma corrida ok, tô com o Fernandão. E graças ao Hamilton ter batido no sábado, não também que ele tenha feito uma corrida tão extraordinária assim no domingo. As pessoas falam assim, o cara saiu de último, chegou a liderar a corrida, que coisa esplêndida e tal, mas é mais ou menos. Se a gente olhar a cronometragem, a diferença que ele tinha para o líder da corrida no começo da prova, ele chegou a 5 segundos do vencedor, que eram os 5 segundos que ele tinha quando a prova foi reiniciada depois do safety car. Essa diferença aumentou um pouco durante a corrida e no final diminuiu de novo. Ele fez muitas ultrapassagens, ninguém ofereceu resistência. Foi muito diferente do que o Fernando falou o ano passado, a corrida que o Verstappen fez, que foi espetacular no final, com a chuva e tudo mais. Então eu acho que no fim das contas, Interlagos assim, é uma pista legal, é uma pista old fashion, todo mundo gosta, mas não dá para negar que quando chove a coisa melhora bastante. No mais, uma corrida de um campeonato que já está decidido, né, a tendência realmente é de ser uma prova meio amistosa e fica aí a nota, a honra ao mérito para o Massa, que conseguiu um bom resultado na sua última prova aqui. Melhor a despedida sim do que foi no ano passado. No ano passado ele bateu, fica aquela coisa toda emocionante, não sei o que e tal, mas porra, dá uma porrada e não acabou a corrida. Essa pelo menos ele terminou bem e eu acho que merece todos os aplausos, foi uma despedida digna dele aqui para Interlagos. Muito bem. Vitor Fazio, que ficou ao longo do final de semana a respeito da vida e obra de Max Verstappen. No final das contas, o Verstappen não brilhou, até porque a Red Bull também não brilhou. O Verstappen teve problemas porque, na verdade, a Red Bull teve bem abaixo do que a gente tem visto nas últimas corridas. Nessa briga entre as três equipes de ponta, entre Mercedes, Ferrari e Red Bull, a Red Bull, sem qualquer sombra de dúvida, era a pior equipe de ponta. O Verstappen, ao contrário do Ricardo, ele largou bem, largou numa posição mais de ponta, mas isso acabou não fazendo diferença nenhuma, porque, como ele próprio disse, ele teve que forçar muito o carro, isso não serviu para chegar a lugar nenhum, e só fez ele fazer um pit stop extra no final que afundou ele na classificação. Quer dizer, ele manteve a posição, mas muito atrás dos líderes, em termos de tempo. Ele termina em quinto, tem o Ricardo que termina em sexto, e que justamente por ter tido o acidente na largada, justamente por já estar largando no meio do pelotão, por ter punições, fez uma corrida muito mais digna de nota. Mas ao mesmo tempo, sinceramente, a Red Bull deixa Interlagos com o quinto lugar, no sexto lugar, que são bem decepcionantes, considerando que essa equipe que venceu o GP do México 2 semanas atrás, e também mês passado estava vencendo o GP da Malásia, batendo de frente com o Hamilton, batendo de frente com o Mercedes e com a Ferrari. O que esperar da Red Bull em Abu Dhabi, eu não sei, mas certamente é uma equipe que pode oferecer mais do que a gente viu aqui em Interlagos. Muito bem. Pedro Henrique Marum, o Massa foi tema do Gomes e o Alonso sai do Brasil olhando para a traseira do Massa durante 71 voltas quase, né?
porque o Alonso ficou o tempo inteiro atrás do Massa. 71 não, 66, né? Porque aí o Massa passou o Alonso na quinta, sexta volta, e aí o Alonso, que não tinha motor, né, não tinha o que fazer, ficou acompanhando o Massa e seguindo o brasileiro a prova inteira. O Alonso fez uma corrida bastante honesta, né? Faltou realmente foi potência do motor Honda para passar o Williams, e me surpreendeu até que ele conseguiu se manter à frente da Force India por tanto tempo. Sendo assim, foi uma corrida muito interessante da McLaren. A gente não pôde ver os dois carros porque o Stoffel Vandoorne foi vitimado logo na largada por uma toscaria do Kevin Magnussen. Mas a Haas muito boa. Excelente desempenho da Haas, ótimo, excelente. O Magnussen acabou com a corrida dele e de mais algumas pessoas logo na largada. O Grosjean atrapalhou metade do pelotão. O Alonso terminou a corrida ainda dizendo no rádio para a McLaren que o ano que vem vai ser divertido. E é sobre isso que é esse final de ano da McLaren. É pensar no ano que vem, é projetar, é trazer coisas boas, especialmente em termos de aerodinâmica, para essas últimas corridas da temporada, e esperar que o motor Renault dê a capacidade de potência e até de confiabilidade para o ano que vem. O Alonso mesmo disse ontem que não tem dúvida do motor Renault por conta de confiabilidade, porque a Renault é super vencedora e ele não tem esse medo. Sendo assim, com esse carro e com um novo motor, a McLaren pode dar um salto, não sei se brigar por vitória, mas dar um salto aí e se recolocar pelo menos entre as 4 maiores forças do grid. Sob esse aspecto, é uma corrida extremamente feliz e um final de ano extremamente animador do Alonso e da McLaren. Muito bem. Gabriel Curti ficou ao longo do final de semana a respeito do Massa. Deixa eu pegar aqui. O Gabriel Curti ficou ao longo do final de semana com o Massa, mas como já falamos da despedida honrosa que teve o brasileiro, eu queria que você pegasse um destaque dos outristas. Renault, Force India, Haas, que foi, como falamos, muito bem, sempre mandando um abraço para a Haas. Toro Rosso, teve um problema com o Gasly, né, no final da prova. Quem que você poderia destacar ao longo do final de semana também desses outros pilotos? Bom, Vitor, boa noite, pessoal, primeiro. A Renault me surpreendeu negativamente aqui em Interlagos. Né? Até estava comentando com vocês depois da corrida que a equipe anda numa fase tão zicada que justamente no circuito em que ela se encaixou pior foi o circuito que ela não teve problema, que ela chegou com os 2 carros no final. Se a gente for lembrar, o Hülkenberg e o Sainz deixaram mais ou menos uns 30 pontos nas últimas 3 corridas pelo caminho. E aqui em Interlagos eles chegaram os 2 ao final e o Hülkenberg pegou 1 ponto. Então a Renault foi uma equipe que decepcionou aqui em Interlagos, diferentemente da McLaren, como o Pedro já destacou, conseguiu salvar alguns pontinhos com o Alonso e poderia até com o Vandoorne ter brigado aí com o Hülkenberg pelo desempenho que a McLaren tinha. A Toro Rosso, mais uma vez, repete algo que ela faz nos últimos anos. Ela começa a temporada bem e ela despenca. Esse ano ela deve tudo ao Carlos Sainz. Porque se o Sainz não tivesse feito o que ele fez, a Toro Rosso estaria atrás da McLaren, estaria colada na Sauber, um pouquinho acima. Né? O carro não era tão ruim assim quanto está nesse final de temporada. Aparentemente a Toro Rosso... Aparentemente não, a Toro Rosso não se encaixou com as atualizações de motor da Renault, seja por culpa da Renault, seja por culpa da Toro Rosso, mas não deu certo. O carro está ruim, só está melhor do que a Sauber nas últimas provas, e a despeito de uma largada absurda do Gasly, em que ele sai de 19º para 10º, não tem mais o que destacar na Toro Rosso esse final de semana. Foi muito ruim, com direito até o Gasly estourando o motor na reta de chegada e provavelmente tomando outra punição para Abu Dhabi. Então é uma equipe que está sofrendo muito e que dificilmente mantém essas sexta colocação, né, essa vantagem que ela tem para a Renault em Abu Dhabi. E a Haas, o Pedro já disse, você já disse, mas decepciona muito também nesse final de temporada. O carro é pior do que o do ano passado, mais uma pista em que a Haas não se deu bem. Se o Grosjean não tivesse feito uma volta tão boa no Q1 com meia asa, a Haas teria largado ainda mais atrás, que o Magnussen não foi bem na classificação, e os dois foram muito mal na primeira volta e jogaram qualquer chance de ponto fora. Muito bem. E por fim, a Madame Evelyn Guimarães, que ficou atrás do Vettel o final de semana inteiro. Não foi o Hamilton, foi o que eu falei, Hamilton. O que você achou do companheiro do Hamilton, o Bottas, que perdeu a primeira posição na largada e teve um total de 0 ameaças para retomar a primeira colocação?
Boa noite a todos. Então, péssimo, né? Péssimo. O Bottas realmente, pô, essa segunda parte de temporada aí decepcionou muito, né? Depois ele venceu, fez corridas bem constantes na primeira parte, agora despencou total e aqui, pelo amor de Deus, né? Uma largada sofrível, depois não conseguiu acompanhar o Vettel durante toda a prova, né? Não ofereceu nenhuma resistência, a Mercedes ainda tentou aproximá-lo ali através do pit stop, parou uma volta antes, saiu colado no Vettel, quando o Vettel saiu do box. Até a gente pensou que pudesse acontecer ali uma disputa entre os dois, mas não. Na mesma volta, o Vettel abriu já bastante dele e partiu para a vitória, e ele ficou ali naquela posição meio sem sal, enquanto o companheiro de equipe dele veio passando todo mundo, ainda que a gente saiba que o Hamilton fez isso por conta do carro, por conta de um motor novo e tudo mais. Mas mesmo assim, a diferença entre eles é muito grande, né? E o Bottas decepciona muito nesse final de temporada e coloca até em risco um pouco a continuidade dele depois do ano que vem. Ele tem um contrato ainda de 1 ano, para depois do ano que vem. A única pena é o Max Verstappen, que acabou renovando com a Red Bull, né, já, então ele está meio que fora do mercado. Eu acredito que vai ser bem interessante ano que vem, se o Bottas não melhorar, se ele continuar nessa fase aí, para ver quem que a Mercedes vai colocar no lugar dele, porque eu acho que ele não continua mesmo. Então, para mim, foi a decepção do GP. Muito bem, então é isso. Essa foi a cobertura do Grande Prêmio e do MSN Sports ao longo do final de semana, de um GP que pareceu meio melancólico pelo fato de ter sido decidido já o campeonato na última prova, e também porque me parece que não há mais um encanto de forma geral com a Fórmula 1 por parte do público e até mesmo do paddock. A gente não vê tantas pessoas mais glamorizando ali no paddock, tantos famosos, tudo isso, aquilo. O paddock foi até um pouquinho aumentado, né, Gomes? Mas ele parece vazio, né? Então as pessoas me parece que não vivem mais aquele sentimento de Fórmula 1 do que nos anos anteriores, e isso não se deve com a presença de massa, com a presença de qualquer outro brasileiro. De fato, a Fórmula 1 tem diminuído a sua importância, o seu valor e o seu glamour ao longo dos anos, tá bom? Você acompanha no Grande Prêmio e no MSN Sports o rescaldo dessa cobertura. Quero agradecer a Fernando Silva, Flávio Gomes, Vitor Fázio, Pedro Henrique Marum, Gabriel Curti, Evelyn Guimarães, Rodrigo Berton nas filmagens, nas fotos, quando mandava as fotos. Quero agradecer a todo mundo que acompanha a nossa cobertura. Ao longo da semana teremos muito mais rescaldo do GP do Brasil e a preparação para a última etapa do campeonato em Abu Dhabi. Eu sou Vitor Martins e agradeço também a toda a audiência. Nos vemos na próxima edição do GP do Brasil, tá bom? Tchau, gente. Falou, até a próxima.